Então vamos, como sempre, vamos à palavra de hoje. Vamos abrir em João capítulo 12. Estamos naquela série de meditação em João capítulo 12, nós vamos ler do versículo 12 até o 19. E depois vamos ler um pouquinho mais adiante. João 12, versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disto também é que a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis, aí vai o mundo após ele. Muito bem, tudo que está escrito no Velho Testamento referente a Jesus Cristo se cumpriu. Isaías 53, quando ele diz: quem creu em nossa pregação, e ali descreve o que Jesus passaria na cruz, se cumpriu. Isaías 9, quando fala que Deus daria um filho, e o seu nome seria Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, paz da eternidade, Se cumpriu tudo que está na velha aliança, que foi referido a Jesus Cristo, na vinda de Cristo, se cumpriu. Nós temos que ter clareza sobre isso. Muitas coisas da velha aliança que Moisés disse que se levantaria um profeta semelhante a ele, que o povo deveria ouvir esse profeta. Isso se cumpriu. Talvez Moisés não soubesse quando isso aconteceria, mas que se cumpriu, se cumpriu. E nós chegamos aqui nesse texto, de João 12, onde tem duas escrituras aqui citadas na velha aliança, que se cumpriram neste momento que Jesus está entrando em Jerusalém. Então vamos a esses textos. Primeiro, vamos lá no Salmo 118. Salmo 118, versículo 25 e 26. Vamos lá. Mas não é sobre isso que eu quero falar, mas vamos abordar isso, para deixar a coisa com mais clareza. Então, Salmo 118. O que é o livro dos Salmos? Os Salmos eram orações e cânticos, que os salmistas oraram e cantavam, e se compôs o livro de Salmos. Então, tem muita coisa aqui em Salmos que eles cantam e oram a respeito do cativeiro que eles passaram e foram libertos, E estavam pedindo libertação. O próprio Davi, em Salmos, ele dizia assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, Salmos tem coisas maravilhosas, mas tem certos versículos e certas passagens que não se refere a nós, se refere àquele povo que viveu no passado, que foi escravo, que passou por aquelas tribulações, que não tem nada a ver conosco, que estamos na graça de Deus no Novo Testamento.
Por isso, quando eu ler Salmos, eu tenho que discernir a época que foi escrita, o que o povo passou. Muitas coisas de Salmos é estritamente ao povo de Israel. São coisas bonitas, né? Mas era para eles. Nós estamos num outro tempo. Certas frases lá não se encaixam para nós que somos salvos hoje, que já fomos libertos hoje, que Jesus já veio e que temos um Salvador. Então vamos lá, Salmo 118, versículo 25 e 26. Vamos encontrar ali aquela referência que está em João no capítulo 12, versículo 13. Vamos lá. Versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos nele. Aí ele fala: ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. E depois ele diz: bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros, casa do Senhor, nós vos abençoamos. O que ele se refere aqui? Primeiro, ele fala para se regozijar em Deus. Depois ele pede salvação. Pede salvação. E depois ele cita uma palavra profética no versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Que seria este. Que seria o Salvador. Onde está isso? Em João 12, no versículo 13, onde lemos. Agora vamos lá encontrar um outro versículo. Em Zacarias, Malaquias. É o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Zacarias capítulo 9 se refere a Jesus também. Vamos lá. Capítulo 9, versículo 57. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias 9, 9. Vamos encontrar lá. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. O que Zacarias está dizendo? Ele está dizendo uma palavra profética de que Jesus viria. Olha, filha de Jerusalém, né? Ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém, que são aquelas cidades que seria Belém, né? Jerusalém. Vem aí o teu rei, justo e salvador, humilde, mostrando o quê? Que esse rei que eles esperavam viria, seria uma pessoa muito humilde. E como ele chegaria e entraria na cidade? Olha lá. Montado em jumento, num animal lá, montado em jumento, montado num jumentinho, cria de jumento, dizendo que esse rei seria humilde, ele não seria um rei pomposo, rico, mas ele viria na maior humildade, montado num animal de carga, que era um jumentinho, coisa que nenhum rei jamais cavalgaria num jumentinho, mostrando que Jesus seria alguém humilde, bem humilde, e entraria na cidade montado num jumentinho, animal de carga. Está bem claro isso? Agora volta lá para João, né, onde nós estamos, João 12. Vamos reler esses textos ali. Vamos lá. Então vamos ler o versículo 3, João 12, 13. Tomou ramos de palmeiras, 12 também. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando, se cumprindo o que foi dito lá em Salmos e que foi dito em Zacarias, clamando: Hosana, lá, bendito que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. Nós lemos isso em Salmo 118, versículo 25 e 26. E Jesus, tendo conseguido lá um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis aí o teu rei. Olha lá, Zacarias 9, 9.
Aí vem montado em um jumento, em um filho de jumenta, né? Ele vinha montado num jumentinho, querendo mostrar o quê? Mostrar que viria um rei humilde. Não era aquilo que eles esperavam. O que o povo de Israel esperava? Um rei com poder político grande, uma capacidade grande, um rei físico, que viesse estabelecer o reino físico, que libertaria o povo de Israel de toda a sua escravidão. Eles não tinham a visão que esse rei seria um rei que traria um reino espiritual, um reino eterno, e que não viria de forma comum como os demais reis viviam no tempo dele. Ele veio estabelecer um reino espiritual, e ele não veio cheio de riquezas, com poder político. Ele veio com um poder espiritual para estabelecer o reino de Deus no coração de todos eles, e foi rejeitado por ele. Então é isso que eu quero trabalhar com você hoje. Se você vai olhar a vida de Jesus, Jesus foi alguém que viveu de uma forma pobre. Jesus não foi rico, apesar de ser rico. Jesus viveu de uma forma mais simples possível. Jesus não foi possuidor de grandes bens, de grandes patrimônios. Não foi, pelo contrário, ele foi pessoa humilde. Esse rei espiritual, veio de forma mais humilde possível. E viveu uma vida simples, comum, como qualquer pessoa comum. Não tem um texto que fala que ele possuía muito ouro, muita prata. Ele foi uma pessoa simples. Então, quer ver um verdadeiro líder, um verdadeiro mestre, um verdadeiro Senhor? Olha para Jesus Cristo. Compreenda a vida terrena dele, que você vai ter revelação. Olha para como ele viveu, como ele agiu diante das pessoas, diante dos homens, diante dos religiosos. Olha para ele, compreenda, veja que você vai ter muito discernimento da diferença tão grande da liderança religiosa evangélica dos dias de hoje. E para trabalharmos isso, vamos começar pelo nascimento dele, né? Vamos trabalhar no nascimento dele. Então abra lá, Lucas capítulo 2, vamos ver. Lucas capítulo 2, vamos abordar aqui alguns pontos, para ficar bem claro isso diante de nós. Lucas capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 a 7. Vamos lá, Lucas 2, 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz um filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Começando no nascimento de Jesus. Aonde Jesus nasceu? Ele vem vindo para se alistar, não tem lugar na hospedaria. Para onde que foi José e Maria, e ela completando seus dias, pronta para dar à luz? Sabe para onde eles foram? Para um estábulo, para um lugar onde tinha animais. Foi ali que eles se recolheram. E quando ele nasceu, ele foi posto aonde? Numa manjedoura. O que é a manjedoura? Que nem um coxo onde um animal se alimenta, onde se põe comida para o gado, para o cavalo, para o animal, e ele se alimenta. Jesus nasceu num estábulo e foi posto num coxo, numa manjedoura envolto em faixas. Vocês estão entendendo isso ou não? Mas Deus não podia planejar um super nascimento cheio de riqueza, cheio de coisas, mas na ótica de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Verbo que se fez carne,
Ele nasceu no estábulo. Lembra quando a gente era católico? Eu acho que vocês vão lembrar. A gente via o presépio de fim de ano, sim ou não? Vocês lembram isso? E o que você via no presépio? Você via lá uma manjedorazinha, uma estatuazinha pequena que era de menino Jesus ali, não via isso? José e Maria ajoelhados assim, os reis ajoelhados, uma vaquinha aqui, um boizinho ali. Não era isso? Não era essa imagem que passava naquele presépio, sim ou não? Pois isso, apesar de ser um presépio que não tem nada a ver, é verdade. Jesus nasceu num lugar humilde, sem muito recurso. Quero que você entenda. Olha o projeto, olha como as coisas de Deus são diferentes. Onde nasce um filho de rei? No palácio, nas maiores riquezas. Mas o verdadeiro rei, o criador de todas as coisas, o verbo que se fez carne, no projeto de Deus ele tinha que nascer num estábulo e ser posto numa manjedoura envolta de faixa. Ele não tinha nenhum bercinho, não tinha nem muita higiene, ou quase nada de higiene naquele lugar. Mas olha onde ele nasceu. Olha onde ele nasceu. Eu quero que você entenda isso. Num estábulo e posto numa manjedoura. Ele nasceu num lugar desse, sem recurso nenhum. Isso foi o propósito de Deus para que ele nascesse aqui na terra. Ele nasceu num lugar desse. Olha como Jesus era humilde. Está enxergando isso comigo ou não? Né? Ele não nasceu com pompa de nada, com recursos de nada. Nasceu num lugar onde ninguém escolheria para dar à luz a uma criança. Humilde, foi ali que o Rei dos Reis nasceu. No projeto de Deus, na ótica de Deus. Vamos ver outra coisa. Muita gente queria seguir Jesus, né? Em Lucas 9, nós estamos no capítulo 2, vamos lá para o versículo, aliás, capítulo 9, e vamos ler ali versículos 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Versículo 57. Todos acharam? Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então esse aqui falou: olha, eu vou te seguir por onde quer que fores. Jesus aqui já está começando a ficar muito famoso. Já fez milagres, já tem a multidão, olha, tem alguém tão emocionado aqui, já dizendo: ó, vou te seguir por onde o senhor for, eu vou te seguir por onde quer que for. Já tem aqueles crentes novos, empolgados: é comigo mesmo, né? Mas o que Jesus responde para ele? Olha, as aves têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem nada. Você tem certeza de que você vai seguir alguém assim? Vocês estão entendendo ou não? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, dando a entender o quê? Jesus não tinha uma casa própria. Tem um pregador aí famoso aí, lá de Camboriú, né? Que ele falou, eu assisti isso, um vídeo dele, que Jesus tinha uma casa de praia, porque ele arrumou uma casa na praia, e para justificar a casa da praia dele, ele falou que Jesus tinha uma casa de praia. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Virou chacota na internet essa pregação.
Mas Jesus falou: o Filho do Homem não tem nem lugar para dormir naquela altura do ministério dele. Você vai seguir alguém que não pode lhe ofertar nada, que nesse momento não tem nem onde reclinar a cabeça, dando a entender o quê? Ele não era possuidor de casa própria, de bens, né? Ele vivia dependendo de Deus a cada dia, um dia de cada vez. Você quer aprender sobre dependência de Deus? Olha a vida de Jesus Cristo. Ele não planejava, não poupava nada para amanhã. Ele vivia um dia de cada vez, dependendo única e exclusivamente do Pai que estava com ele. Está bem claro isso. Então Jesus não era próspero. Não era isso que nós vemos hoje esses pregadores com seus aviões, né? Não era nada disso. Jesus não. Olha que ele tinha poder para dominar tudo no seu tempo, para conquistar o mundo perto das coisas que ele fazia. Mas, no entanto, ele se isentou e se desligou de tudo isso. Então, o que ele disse? Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai seguir alguém assim? Vai andar, vai seguir por onde quer que for, alguém que está nessa situação? Vamos para outro texto, um texto que casa muito com aquilo que nós estamos lendo. Mateus capítulo 21. Mateus 21. Meus irmãos, eu fico pensando, quando a gente vai lendo as cartas de Paulo e a gente vê, você enxerga o coração do apóstolo naquilo que ele escreveu. Se você for ler atentamente, você capta o coração do apóstolo, o que ele sentia, o que ele escrevia, o que ele entendia. Você vai ter uma visão clara de como Deus, Jesus, revelou o evangelho para ele. E você vai ver por trás das suas cartas um homem extremamente humilde, um homem que trabalhava para sobreviver. Ele era construtor de tendas. Um homem que dizia assim: olha, eu não estou atrás dos bens de vocês. Um homem que dizia: nós não temos domínio sobre a vossa fé, nem controle sobre a vossa fé. Fico pensando Paulo vendo a igreja de hoje, tendo uma visão da igreja. Eu acho que ele ficaria estarrecido. Eu acho que Paulo não entraria nessas igrejas da mídia para pregar. Ele nunca seria convidado. Ele seria alguém totalmente desprezado com o evangelho. Porque o que você vê a igreja hoje, olha para as cartas que ele escreveu, você vê um monstro, totalmente uma coisa sem forma, gente, totalmente diferente. Você tem uma visão disso ou não? Então vamos lá, Mateus capítulo 21, vamos ler o mesmo texto, mas de outra forma. Mateus 21, versículos 1 a 5. O mesmo texto. Versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos perguntar alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Então lhe puseram em cima dele suas vestes e sobre elas, e Jesus montou. Então olha que coisa interessante. Uma vez eu ouvi um pregador, depois uma pregadora aqui, uma bispa, né? Eu vou dizer o seguinte: Jesus não só rindo mesmo. Jesus não entrou
em Jerusalém num jumento. Sabe que jumento era como se fosse um carro zero nos dias de hoje. Você acredita numa tamanha besteira dessa? Kenneth Hagin, né? Eu posso falar que ele já morreu, tá? E era das Américas. Ele escreveu no livro dele a mesma coisa, que o jumento que Jesus montou, entrou na cidade de Jerusalém, era como se fosse um carro zero para apoiar a tal de doutrina de prosperidade. Mas Jesus não era nem dono do jumento. Jesus não tinha nem um jumentinho. Jamais um rei, vou repetir, jamais um rei, uma majestade, montaria num jumento animal de carga. Jamais um rei faria isso. Agora, o que o texto diz, citando lá em Zacarias 9:9 que nós lemos? Vou ler de novo. Versículo 5: Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Jesus não tinha um jumento próprio. O que ele fez? Ele não era próspero na ótica que nós vemos as pregações de hoje, mas ele era próspero. Mas não a prosperidade que a turma prega hoje. Ele não tinha um jumentinho, que era um animal de carga, nem isso ele tinha. Para poder entrar em Jerusalém, ele teve que pedir emprestado. Vocês estão entendendo ou não? Para poder cumprir a escritura que diz: aí vem o teu rei humilde, montado em um jumentinho, animal de carga. Vocês estão enxergando Jesus ou não? Certa vez ele disse: aí vem o príncipe desse mundo, quando ele ia ser preso, e ele nada tem em mim, nada. Olha, presta atenção. Jesus não tinha nada desse mundo impregnado nele, governando o coração nele. O diabo não tinha nada o que achar dele em Jesus Cristo. Aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim, absolutamente. Jesus não tinha uma manchinha que o diabo pudesse acusá-lo de qualquer coisa. Ele nada tem em mim, absolutamente nada, né? Vamos para outro texto. Vocês viram, ele pediu o jumento emprestado ou não pediu? Pediu o jumento emprestado. Outro texto, Lucas capítulo 22. Nós estamos em Mateus, volta lá para Lucas. Eles vão preparar a última Páscoa. Então, deixa eu explicar isso. Às vezes as pessoas mandam... Sabe o que é? Tem gente que está na graça de Deus. E na graça de Deus eles disseram que a ceia do Senhor não existe. Que aquilo lá é a Páscoa dos judeus. Eles não conseguem entender que Cristo foi a última Páscoa. Que a Páscoa é coisa dos judeus e eles praticam isso até hoje. A Páscoa não passou para a igreja. Mas a Páscoa se tornou em ceia do Senhor. Que a ceia do Senhor não tem nada a ver com a Páscoa. Quem está na graça tem que entender isso. Que Paulo em Coríntios 11, ele não está anulando a ceia. Ele está pondo em ordem a desordem que a igreja de Corinto fazia na hora de participar da ceia do Senhor. Na Páscoa tinha quais elementos? Eles tinham que comer o cordeiro, pães asmos, ervas amargas, né? Porque aquele cordeiro simbolizava que um dia Cristo viria, aquele sangue foi derramado na porta. E as ervas amargas simbolizavam o sofrimento da escravidão que eles viveram na terra do Egito. Mas quando Cristo estabelece, ele vai participar da última ceia, da última Páscoa, que se torna ceia, o que ele usa? Só o pão e o cálice, não tem as ervas amargas mais. O cordeiro é ele presente, não tem a carne do cordeiro ali. Por quê? Porque o cordeiro é ele agora. E as ervas amargas não existem mais, por quê? Porque na cruz ele levaria a amargura e o sofrimento do povo e o pecado do povo, simbolizado pelas ervas amargas. A coisa mudou. Então a ceia ela é estabelecida justamente naquele dia com a morte do Senhor Jesus na cruz. E fazer isso em memória de mim. As pessoas falam assim: ué, mas se Jesus veio habitar dentro de nós, por que trazer ele à memória
se ele está habitando dentro de nós. Ele está habitando dentro de nós. Porém, ele quer que trazemos à memória os feitos da cruz. Lembrar sempre a vitória que ele teve na cruz. Tudo aquilo que ele conquistou na cruz para nós. Então a ceia é o momento de quê? Lembrar, nunca esquecer os feitos da cruz. Eu não estou lembrando que ele habita em mim, porque ele habita em mim. Mas eu estou trazendo a memória, lembrando sempre, 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 tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós. Por isso que ele disse, todas as vezes que vocês comerem um pão e beber o cálice, vocês estão fazendo o quê? Anunciando, olha, Jesus já morreu, a obra da cruz foi realizada. Este é o cálice, ele diz, da nova aliança do meu sangue. Faça isso em memória de mim. Então tem muita gente que está na graça, que ouviu muito crescendo em graça, né? Que anulou a ceia, mas a ceia permanece conforme Coríntios 11. Pode ler lá, a ceia do Senhor, não é? Mas continuando, Lucas capítulo de número 22, o que eu falei para vocês? Lucas 22, é isso mesmo? Lucas 22. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 13, Lucas 22, 7 a 13. Chegou, versículo 7, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, conforme está lá em Êxodo capítulo 12, né? Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-vos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então, lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrarei um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Eles vão comer a última Páscoa. Jesus está vivo. Jesus não tem um lugar próprio. Ele não tem um prédio próprio onde ele vai poder participar da Páscoa. O que ele faz? Ele vai pedir um lugar emprestado. Sim ou não? Não está escrito ali. Ele vai pedir um lugar emprestado. Por quê? Porque não tinha nada próprio. É a última Páscoa. Ele vai comemorar com os seus discípulos. E ele vai num determinado lugar pedir se pudesse entrar ali, porque ele iria pedir aquele lugar emprestado. Você entende isso, queridos? Então, olha, esse evangelho da prosperidade, isso infestou o mundo todo. As igrejas que tinham que pregar sobre a salvação, arrependimento, condenação eterna, vida eterna, não falam mais nada disso. O que você vê hoje, eu sei que para vocês eu nem precisava nem falar isso, mas o que você vê hoje o tempo todo, você vai prosperar, você vai conquistar 7 passos para conquistar isso, 7 passos para conquistar aquilo, você vai ter dinheiro, você vai comer o melhor dessa terra, você vai, entra na campanha, sacrifica tudo que você tem. Dificilmente você está vendo hoje uma pregação do Evangelho da graça de Deus na mídia evangélica. Dificilmente você vê alguma coisa assim. Jesus nunca pregou prosperidade, nunca. Ele nunca deu alguma coisa ungida para alguém. Ele nunca orou sobre algum objeto, alguma coisa e distribuiu para alguém. Ele nunca praticou e participou de nada dessas coisas. Se você for ver as cartas de Paulo e as cartas de Pedro, Tiago e João e Judas, eles nunca fizeram uma referência a estas coisas. Nunca ensinou a igreja a praticar coisa nenhuma. O que eles ensinaram? Sempre centralizar a fé de cada um participante da igreja na pessoa de Jesus Cristo. Sim ou não?
Pastor, mas eu gostaria de ter coisas boas. Eu também gostaria. Quem não gostaria de ter coisas boas aqui nessa vida, né? Mas e se a gente não conseguir ter? A palavra de Deus falhou. A cruz não teve efeito. Eu sou algum fracassado, como eles falam. Se você não tem coisas boas, você está debaixo de maldição. Se você não tem um bom carro, uma boa casa, come o melhor dessa terra, você está debaixo de uma maldição. Isso é falso ou é verdadeiro? É falso. É falso que se você for olhar, a maior parte do povo evangélico é classe média baixa. É uma minoria. Olha bem quando eles passam na televisão. Olha aquele povo que está lá, aquelas mulheres, aquela gente simples que estão dando o almoço, o pão deles, o aluguel, a comida deles, para provar uma fé falsa que estão levando eles a fazer isso. A maior parte é gente simples. É ou não é? Então, aí vem o teu rei, Zacarias disse, humilde, sentado em animal de carga, jumento, filho de uma jumenta. Como Jesus viria? Quando Jesus Cristo veio, não veio com nenhuma aparência do que eles esperavam. Não veio com nenhum poder político que eles esperavam. Não veio com nada daquilo que eles esperavam. Apareceu um homem que era carpinteiro, o verbo que se fez carne, humilde, que não se envolveu com a política, não se corrompeu, que disse: dai a César o que é de César. O que é de César é César. Pague o tributo a ele. Mas você tem que dar a Deus aquilo que é de Deus. Está bem claro isso na sua mente, queridos? Sim ou não? Olha, então seja feliz. Se puder ter alguma coisa, seja feliz. Se não puder, não seja infeliz. Você tem Deus, você está salvo. É um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se puder comprar alguma coisa, amém. Mas se não puder, por que vai se sentir inferior, frustrado? Não se sinta, você é herdeiro da vida eterna, é salvo. O que não pode é a gente ficar agarrado com essa mentalidade consumista, escravizado por ela, e achando que para a gente ser feliz, eu dependo de ter coisas que o mundo diz que eu serei infeliz se não as tiver. Seja livre, vamos ser felizes com aquilo que temos, do jeito que somos, sim ou não? Sim. Vamos voltar para o texto. João capítulo 12. João 12. Vamos continuar a leitura. Para irmos mais longe nesse capítulo. João 12, nós lemos até o versículo 19. E vamos ler para frente. Versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então aqui um quadro interessante. Jesus aqui está entrando em Jerusalém, aquela multidão, está aquela euforia, todo mundo clamando: bendito que vem o nome do Senhor. Uma grande multidão que estava ali, viu ele ressuscitar Lázaro. Jesus está muitíssimo famoso. E tem os gregos que querem conversar com ele. Por que os gregos querem conversar com ele? Se você for ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 em diante, quando Jesus fala sobre a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas depois chega uma parte que ele fala: os gregos buscam sabedoria e os judeus buscam sinais, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então,
Os gregos buscavam sabedoria, eles enxergavam essa sabedoria em Jesus Cristo. E queriam se chegar perto dele, queriam conversar com ele, ver ele, se aproximar dele. E ele se tornaria muitíssimo famoso, mas Jesus não estava atrás de fama. Agora olha o que ele respondeu aqui. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus já está a caminho da cruz. É a reta final. E ele diz uma grande verdade: em verdade vos digo, versículo 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, o que vai acontecer? Produz muito fruto. Então, quem é esse grão de trigo? É ele. Ele é o verdadeiro grão de trigo. Para que pudesse nascer outros grãos, ele tinha que fazer o quê? Morrer. A nossa vida vem da morte dele. Os outros grãos de trigo, que é chamado igreja, e os filhos de Deus, e os irmãos de Jesus, que somos nós. Todos nós nascemos da morte dele. Então o que ele disse? O grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, o que vai acontecer? Vai produzir muito fruto. Então a morte dele na cruz gerou a igreja e tem gerado outros grãos de trigo até os dias de hoje. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Nós viemos nascer agora. Mais um grão de trigo. Então a morte dele, se não morresse, ficaria só. Mas como ele morreu, produziu muito fruto. Está bem claro isso? Então a morte dele na cruz é uma coisa fantástica, é o centro de tudo. Se eu compreender claramente a obra da cruz, é o que eu mais falo aqui. Aquilo ali é que nem faceta de diamantes, cada lado tem um brilho. Eu preciso enxergar isso. Vai vendo o que vem da cruz, são tantas faces lindas, brilhantes do Evangelho da Graça de Deus. Se eu compreender tudo aquilo ali, nós vamos ver que no meio de tudo isso, eu só vim a ter a vida eterna, e você também, porque Jesus morreu, ele repartiu a vida dele com cada um de nós. Vamos continuar a leitura. Vamos em frente. Vamos ler bastante agora. Versículo 27. Agora está angustiada a minha alma, que direi? Pai, salva-me desta hora. Jesus ficou calmo, angustiado. Ele não disse assim: estou com o espírito angustiado. Na cruz ele entregou o que nas mãos de Deus? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas o que bateu a angústia nele aqui, apesar de ele ter uma alma perfeita? A angústia bateu na alma dele. Então espírito e alma não são as mesmas coisas, são duas coisas totalmente distintas. Eu tenho que compreender isso que está na Bíblia. Continuando, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, será necessário o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Para aí. Então Jesus, no versículo 28, pediu para: glorifica o teu nome. Veio a voz do céu. Os que estavam ali ouviram como se fosse um trovão, né? E versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo. Presta atenção nisso. E agora o seu príncipe será o quê?
será expulso. Aonde isso acontecer? Aonde o mundo seria julgado? Na cruz. Aonde o príncipe seria expulso? Também na cruz. E agora olha o que ele fala: e eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. Então presta atenção. O único meio de ser salvo é quando a verdadeira atração da nossa fé é só na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele for levantado da terra, trairia todos a quem? O que seria aquele levantado da terra? Ele iria para onde? Para a cruz. Então a cruz, presta atenção. A cruz é a atração. O Cristo crucificado é a atração. A pessoa pode vir na igreja, achar tudo bonito, ter um coral que canta bonito, achar, se emocionar, ter uma banda que toca bem, tudo afinado, até chorar. Mas a única coisa que pode atrair alguém para ser salvo e liberto verdadeiramente é o quê? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos. É a cruz. Está bem claro isso? Quando a gente é atraído pela cruz, então vai haver a verdadeira salvação. Às vezes eu sou atraído por uma pessoa, por um líder, por uma igreja organizada, menos pela cruz. E quando eu sou atraído por isso, não há salvação. Há sim envolvimento com uma igreja organizada, mas salvação só quando for atraído pela cruz. Agora, eu pergunto para mim, como eu pude ficar 20 anos sendo atraído por um monte de coisa e não entender a cruz? Como eu pude fazer tanta coisa e fazia tanta coisa que eu achava que era obra de Deus? E eu ouvi cantar, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu cantava isso e não entendia. Como é que a gente pode ficar tantos anos cego para a cruz? Aí quando você descobre a cruz, você descobre um mundo novo, um evangelho novo, uma vida totalmente nova. Atrairei todos a mim mesmo. E o príncipe desse mundo será o quê? Expulso. Isso já se cumpriu ou não? Já se cumpriu. Continua a leitura. Olha lá o versículo 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: não temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre? Como, pois, dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja alimentado? Quem é esse Filho do Homem? Na lei o que dizia? Que ele reinaria um reino eterno para sempre. Estão confusos aqui. E agora, você está dizendo que vai morrer? Quem é esse Filho do Homem? Olha a cabeça daquele povo como estava em confusão e não conseguia enxergar Jesus Cristo. Continuando. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco e a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirando-se ocultou-se deles. Agora olha que importante isso que nós vamos ler. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Por que não creram? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-se-lhe os olhos e endureceu-se-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse, isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, olha o que João fala. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: quem acreditou em nossa pregação? E diz o quê? Que o próprio Deus cegou-lhe os olhos
e endureceu-lhes o coração para que se cumprisse essa palavra. Por quê? Porque Deus fez isso. Na nossa ótica é assim, ó. Não, Deus jamais endureceria o coração de alguém e cegaria alguém para não entender a verdade. Na nossa ótica é assim. Mas por quê? Agora eu vou falar uma coisa que depois a turma da internet vai ficar braba lá. Porque só os chamados, os predestinados, os escolhidos antes da fundação do mundo é que vão enxergar e acabou. Está bem claro isso na sua mente? Deus parece injusto. Deus não é injusto. Continuando, versículo 44. E Jesus clamou dizendo, versículo 44, olha bem, nós vamos terminar no 50. Clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer, o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Olha a declaração que Jesus fez diante de toda aquela multidão. Quem crer em mim, versículo 44, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, entenda isso. Eu não posso passar por Jesus e ter uma visão de Deus. Se eu tiver uma visão de Jesus Cristo, se eu olhar, olha bem as coisas que Jesus falava nesses evangelhos, a forma que ele chegava para uma pessoa, curava, perdoava. Se eu enxergar Jesus, eu vou ver Deus. Para mim ter uma revelação de Deus, eu tenho que ter uma visão clara de quem é Jesus Cristo. O que diz lá em Hebreus 1:3? Que Jesus é o resplendor da glória do Pai. Ele é o brilho de Deus. Ele é a glória de Deus. A parte visível de Deus, ele é a glória de Deus. Então, para mim ter uma compreensão clara de Deus, uma visão de Deus, eu tenho que ver Jesus e compreender Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai, né? Agora, olha o versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A pergunta é, que palavra é essa? É o Velho Testamento essa palavra que ele está dizendo? É a lei de Moisés? É os profetas maiores, os profetas menores? Não. Qual palavra que vai julgar no último dia? A palavra da verdade, que é o Evangelho. Essa é a voz do Filho, como nós temos dito. A própria palavra vai julgar no último dia. A própria palavra que ele tem proferido. Está bem claro isso, queridos? Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse é o que tem prescrito o que dizer e o que vos anunciar. E olha o versículo 50 para terminarmos. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que acreditar nele não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala assim, amém.